aí até você sair e entrar de novo. Tá, gente? Então, o que acontece? Quando nós falamos em cinemática, e nós vamos falar nesse momento de cinemática escalar, na cinemática, nós trabalhamos com movimentos, tá? E daí esses movimentos aí, nós não nos preocupamos com as causas desse movimento. Por exemplo, uma certa partícula saiu da minha mão, subiu até uma altura e voltou. Não interessa se minha mão transferiu uma força, deu um impulso, o que fez esse carro se movimentar, esse giz se movimentar para cima, não interessa para nós nesse momento. E sim, só interessa do ponto que ele saiu até onde ele foi, parou e voltou. Tá ok? Então, na cinemática, nós trabalhamos com o estudo dos movimentos, sem se preocupar com as causas do movimento. Tá ok? E quando nós falamos em cinemática, nós temos que falar em MRU. Quando eu falo em MRU, eu estou falando de um movimento que ele é reto e uniforme. O que quer dizer isso? Um carro andando sempre em linha reta, não subindo e nem descendo o morro, ok? E ele não pode ter curvas também, nem subir nem descer, e não pode ter curvas. E a velocidade é uniforme. A velocidade desse móvel tem que ser sempre a mesma, tá ok? Então, conceituando MRU, movimento reto e uniforme. Não pode ter curvas, nem subidas e nem descidas. A velocidade no móvel permanece constante, tá ok? Então, nesse exemplo, eu vou partir de um móvel aqui da posição menos 40. Menos 40 e tudo está em metros aqui, tá, gente? Menos 40 metros vão dar um ponto de referência da onde esse móvel parte. Olha aqui, ó. E coloquei aqui em cima desse móvel, é um carrinho, que ele está se movimentando lá para a direita com uma velocidade de 10 metros a cada segundo. O que quer dizer 10 metros a cada segundo? Significa que esse móvel, partindo da posição menos 40, em um segundo depois ele vai estar na posição menos 30, depois na menos 20, menos 10, 0, 10 e assim por diante. Ele vai andar 10 posições, 10 metros a cada segundo. A cada segundo ele anda 10 metros. Chamamos isso de velocidade. O termo velocidade também, em alguns livros, ele trata essa velocidade como rapidez. Um móvel desenvolve em uma trajetória retilínea com uma rapidez de 10 metros por segundo. A rapidez é a velocidade com que o móvel se desloca. Temos aqui que conhecer também a unidade de medida que esse móvel se desloca com essa velocidade. Os metros por segundo é uma unidade padrão. Nós dizemos que essa unidade está no Sistema Internacional de Unidades, no SI. O SI quer dizer Sistema Internacional. Toda vez que nós estivermos falando em velocidade, nós temos que falar em metros por segundo. Metros por segundo é a velocidade que um móvel percorre uma certa distância em um determinado tempo, ok? Também temos que conhecer aquilo que nós chamamos de distância. A distância percorrida, a distância que o móvel vai percorrer ou a distância que ele está percorrendo. A partir do ponto que ele sai até onde ele vai, nós temos uma variação de distância. Esse móvel está percorrendo uma certa distância, tá ok? Vamos melhorar o conceito de distância e variação de distância também. Aqui, então, distância, como velocidade é em metros por segundo, a distância deve ser medida em metros, tá, gente? Então, toda vez que falar no sistema padrão em distância, deve ser em metros. Falou em metros, é a unidade padrão no sistema internacional. Também temos aquilo que nós chamamos de tempo. Tempo é em segundos, simbolizado só pela letra S.
Então, toda vez que nós tratarmos de tempo nas nossas aulas, nós temos que colocar todo aquele tempo em segundos, quando nós estivermos tratando de algo no sistema internacional. Quando eu pedir para vocês trabalharem no SI, trabalhou no SI, velocidade em metros por segundo, distância em metro e tempo em segundos, tá ok? Então, o que acontece aqui? Eu posso dar um exemplo para vocês de um móvel partindo da posição menos 40. O que são esses menos 40? Nós vamos chamar essa posição de S0. S0 de posição inicial. É da onde o móvel parte, da posição menos 40 metros. Já para onde ele vai, nós vamos chamar de posição final. Daqui a pouco tu vai dizer, Vini, eu vi um livro que estava escrito lá X0, XI, de X de posição inicial, de X de posição final. Tá ok? Então, essa posição final nós vamos descobrir depois de um tempo aonde esse móvel vai estar. Ok. Então, o que acontece? Posição inicial, menos 40, a velocidade desse móvel, velocidade do móvel, ela é constante e é de 10 metros por segundo, e eu quero saber aonde esse móvel vai estar depois de um determinado tempo. Um segundo depois, você sabe que ele vai estar na posição menos 30. Depois, mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo, e assim por diante. Mas nós devemos conhecer uma equação que trata desse movimento. Uma equação que a gente diz horária. Mas, começando por uma brincadeira bem simples de velocidade, como que se calcula a velocidade no MRU, nós vamos brincar assim, ó. Velocidade é igual à distância sobre o tempo. Então, um móvel andando com uma certa velocidade, ele percorre uma distância em função de um tempo. Aqui na nossa brincadeira, nós conhecemos já a velocidade do móvel. E se eu tratar de um determinado tempo, vocês descobrem a distância que ele percorreu. Então, vem para cá, olha só. Se eu quiser saber a distância que o móvel percorreu, olha o que eu vou fazer. Eu isolei a distância e vou trazer o tempo multiplicando pela velocidade. Então, vai ficar assim, ó. Distância é velocidade vezes o tempo que o móvel percorreu. Então, se eu quiser saber aonde esse móvel vai estar no instante 5 segundos, tá ok? Então, aí nós vamos brincar com essa situação. Então, a distância, a velocidade do móvel é de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, e o tempo que esse móvel andou é de 5 segundos. Notem que 10 metros por segundo vezes 5 segundos, quando eu tenho segundos lá em cima e segundos aqui embaixo, a gente pode simplificar. E sobra somente aquela unidade da distância, que são metros. Logo, da posição 10 vezes 5, então a distância que esse móvel vai percorrer é de 50 metros. Ficou entendido isso? Só que tem um detalhe. Esse móvel partiu da posição menos 40. Andou 10, 20, 30, 40, 50. Esse móvel veio para essa posição aqui. Ele veio para a posição 10 metros. Então, nessa equação que nós conhecemos agora, ele não te dá a posição que ele chegou, e sim a distância percorrida que o móvel andou. Mas você pensando um pouquinho, você vê aqui que ele sai dessa posição menos 40 e chega lá na posição 10. Fácil assim, tá? Mas, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com uma equação que trata da posição inicial, final, e na conta ele vai dar para nós aí aquilo que nós chamamos de posição final diretamente no nosso cálculo. Vamos ver se tem alguma dúvida aí, a gente segue a brincadeira. KMS, normalmente a aula é de 1 hora e meia, tá? Dependendo das dúvidas aí, tá, gente? A gente vai fazer essa transformação de hora em segundo e vice-versa. Sim, Iris, nós temos
uma equação de conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Gabriel, isso tem relação com o peso do móvel? Por enquanto, nós não estamos tratando das forças que atuam nesse móvel, tá? Futuramente, na dinâmica, isso será tratado. Cauã. Ok. Tá, Cauã? Tranquilo? Vamos seguir a brincadeira. Então, vamos lá. A equação velocidade, distância sobre tempo ou distância, velocidade vezes o tempo. Mas se você quiser o tempo, isso aqui fica desse jeito, ó. Tempo é distância sobre a velocidade. Você inverte essas duas letrinhas aqui e organiza uma equação para descobrir o tempo que o móvel andou quando eu tenho aqui, por exemplo, 50 metros percorrido com a velocidade de 10 metros por segundo, aqui vai dar 5 segundos. Eu fiz o caminho contrário do que a gente tinha feito aqui. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vou apagar esse cantinho e a gente vai trabalhar com uma nova dedução e alguns conceitos básicos dessa reta. Quando eu falo em aulas gravadas, Stephanie, essa aula está ficando gravada lá no Classroom, tá? Como a aula passada, disponibilizei lá e essa aula vai ficar também. Estou organizando um canal no YouTube para deixar essas aulas salvas lá. Eu sei que é mais fácil de acessar pelo YouTube do que pelo Classroom. Mas, como esses vídeos são grandes, de 1 hora e pouco, eu estou precisando de algumas permissões para mim gravar vídeos longos, tá? Os vídeos no YouTube, eles são até 15 minutos, caso contrário, eu preciso de uma permissão diferente. E como é onde eu moro, eu não tenho sinal de telefone, mas só da internet, tá? Eu estou tendo alguns problemas quanto a isso. Ok? Vamos continuar a brincadeira, então. Ok. Olha só o que acontece aqui. Esse móvel aqui, que parte da posição menos 40, nós chamamos aí essa posição de menos 40 é origem do movimento. A origem do movimento se dá aonde o móvel começou a se movimentar. E a origem desse movimento foi lá no instante inicial, na posição menos 40. Então, origem do movimento. Lembrem do termo, origem do movimento. Origem do movimento é de onde o móvel iniciou o movimento, iniciou a trajetória. Origem do movimento. Quando nós falamos em origem das posições, é aqui no zero. Origem das posições é aqui. Origem das posições. Origem das posições é nesse lugar. Olha só, tá? Então, origem das posições é sempre no ponto zero. O ponto zero me diz origem das posições. Origem do movimento é onde o móvel iniciou a sua trajetória, ok? Então, origem do movimento, origem das posições. Temos aquilo que nós precisamos falar também de variação de posição. Aquilo que nós falamos antes, que o móvel saiu da posição menos 40 e foi até a posição 10, nós temos aí aquilo que nós chamamos de variação de posição. O móvel saiu de uma posição e foi até a outra. Essa variação de posição se chama de distância percorrida. É isso que a gente calculou aqui no cálculo anterior. Nós descobrimos que era 50 metros. Mas como que a gente escreve isso? Então, toda vez que nós tivermos, olha aqui, ó, aquilo que nós chamamos
aquilo que nós chamamos de delta, o delta sempre estará representando a variação de alguma coisa. E nesse caso, delta S significa delta S, variação de posição. Isso significa que o móvel saiu de uma posição e foi até a outra. Como que a gente faz o cálculo da variação da posição? É fazendo aquilo que eu disse antes, ó. Sempre para onde ele foi, menos da onde ele partiu. Então, você vai fazer a posição final do móvel menos a posição inicial do móvel, o S0, no instante 0. S0 menos S0. SF menos S0. Como que fica isso? Variação da posição, ele foi para a posição 10 metros, e notem, menos a posição da onde ele partiu. Notem que a posição que ele partiu foi lá, ó, da posição menos 40. Esse menos 40 deve aparecer na equação. Caso contrário, não vai fechar a nossa brincadeira. Então, ó, menos 40 metros. 10 menos com menos dá mais 40. Chegamos àquilo que nós tínhamos calculado anteriormente. Se eu te digo que ele parte da posição menos 40 e vai até a posição 10, intuitivamente você faz a conta de cabeça e diz, ah, ele andou 50 metros. Em algum momento, essa conta não vai ficar tão lógica assim. Então, nós precisamos fazer essa variação de posição, escritinha desse jeito, e dizemos que ele andou 50 metros. E por que metros? Porque nós brincamos aí, estamos brincando com todas as unidades no sistema padrão, no sistema internacional de unidades, tá ok? Então, quando nós falarmos em variação de posição, você precisa pegar a posição final do móvel, para onde ele foi, menos a posição da onde ele partiu, da origem do movimento, fazer a subtração e cuidando sempre se o valor da onde ele partiu não é negativo, logo isso menos isso vai dar 50 metros. Vira e mexe, vem, o pessoal está entrando, eu preciso fazer uma autorização aqui, tá ok? Então, variação de posição. Vire, aonde é que a gente usa aí? Já vamos abrir a equação da posição. Nessa explicação, alguma dúvida, gente? Tranquilo? Tá? Como eu pedi para vocês, conforme eu vou explicando, se vocês forem escrevendo, quando eu dou essa paradinha, já tem algumas questões ali. Então, vamos seguir a brincadeira. Olha só o que acontece. Quando eu tenho, então, aquilo que nós chamamos assim, ó, de distância é igual a velocidade vezes o tempo. Tem gente que brinca aí com essa fórmula aí do Deus vê tudo. DVT. Deus vê tudo, ok? Como essa distância percorrida aqui também pode ser chamada, isso aqui é uma setinha, ó, de variação de posição, ó, ΔS, então nós temos aqui que a velocidade vezes o tempo de novo. Que eu posso abrir esse ΔS naquela equação que nós falamos antes. Como que se calcula a variação da posição? SF menos S0. Então, ó, SF menos S0 é igual a velocidade vezes o tempo. SF menos S0. Isso significa que você substituiu ΔS pela equaçãozinha, aquela subtração de posição, para você encontrar a distância que o móvel percorreu. Ok. Agora eu venho para cá. Como eu quero saber? Essa equação, gente, nós vamos organizar ela de forma a ficar o SF isolado. É uma função de primeiro grau. O SF ficando isolado, com o outro lado eu descubro para onde ele foi com os dados que eu tenho na minha condição inicial. Então, olha só, esse S0 aqui, ó, eu vou levar lá para o outro lado. Esse S0 está subtraindo. Quando eu levo ele para o outro lado, eu tenho que inverter a operação. E para quem pensou aí em inverter sinal, eu não gosto do termo inverter sinal. A gente inverte a operação.
de subtração para soma. Aí alguém deve estar dizendo assim, mas Vini, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque eu vejo muito aluno se atrapalhando e invertendo o sinal na multiplicação e na divisão quando leva para o outro lado e inverte sinal junto quando deveria só inverter da multiplicação para divisão ou divisão para multiplicação. Nós vamos falar disso futuramente também. Então, levando esse S0 para o outro lado, eu fico com isso aqui assim, ó. SF é igual a SO mais velocidade vezes o tempo. Tá? Então, essa equação aqui, vocês vão ver nos próximos capítulos do livro que ela é muito importante para nós. Essa função nós chamamos de função horária, porque tem tempo da posição. Vou escrever aqui, ó, função horária da posição. Por que função horária da posição? Porque com essa função, substituindo os valores, eu descubro para onde esse móvel vai ir, em que posição ele vai estar depois de um tempo. Aquela conta que nós fizemos lá, do menos 40 mais 50, que ele vai para a posição 10, aqui ela vai aparecer diretamente já para nós aí, ok? Anotaram essa função que vai ser bem importante? Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Vão anotando aí. Vamos ver se tem dúvidas. Você vai falar sobre a queda livre. Gente, nós vamos falar de todos os conteúdos, tá? MRU, MRV, queda livre, lançamento oblíquo, tá? Vamos falar, tá? Vai falar sim. Vamos com calma aí, o KMS, Gameplay, tá? Vamos falar de queda livre também, tá? O delta, Ellen, a questão do delta. Delta é toda vez que eu quero... o delta me diz assim, ó, quando eu tenho delta S, ele está me dizendo que eu tenho variação de S. O que o S representa para nós? Espaço. Então, eu tenho variação do espaço. Eu vou fazer lá, ó, S final menos S inicial, o S0. Agora, em outra situação, eu quero saber a variação de T. Esse T pode ser temperatura, pode ser de tempo. Nesse caso, eu quero que você faça a variação de temperatura que você teve num dia. Às 8 horas da manhã, você tinha lá 38 graus. No final do dia, você tinha 36. Qual foi a variação de temperatura que você teve, Ellen? Oito horas da manhã, 38 graus. No final do dia, você tinha 36. Qual foi a variação? Ellen, 38 menos 2, menos 37. 38 menos 36 dá 2, né? Então, você teve uma variação de 2. 2. Agora tem um detalhe. Você perdeu temperatura ou ganhou? Essa variação foi para menos. Então, menos 2 graus de temperatura. Como que a gente escreve isso? Variação de temperatura. A tua temperatura final menos a temperatura inicial. A tua final foi de 37 graus. A tua temperatura inicial de manhã era de 38. Desculpa, aqui é 36. Fazendo 36 menos 38, você tem aí menos 2 graus de variação de temperatura. É exatamente isso que a gente vai fazer com a variação de posição. Se você sair da posição 20 e for para 40, qual foi a variação de posição que você teve, Ellen? Variação de posição, quando sai do 20 e vai para o 40.
20. Perfeito, Ellen. Você entendeu a questão de variação de posição? O que a gente fez? Colocou a posição final, que é 40, menos 20. Essa variação de posição deu 20 posições. Perfeito? Então, toda vez que falar em variação, é dar o que você tinha para onde você foi. Exemplo, você tem hoje 100 reais. Amanhã você tem 200 reais. Qual é a variação de dinheiro que você teve de um dia para outro? Agora nós estamos falando de variação de dinheiro e não mais variação de posição ou de temperatura. A variação de dinheiro que você teve foi de 100 reais. Entendido? Chama a atenção para essa função. Vamos fazer a conta de novo e vamos chegar à posição final de novo agora. Então, olha aqui o que acontece. Ó. Quando eu falo, agora vamos... Ok, Ellen? Vou voltar para cá. Agora, quando eu falo assim, qual a minha função SF igual a S0 mais VT, ok? O que acontece aqui? Com essa função horária, eu tenho que pegar os dados da minha informação, do meu exemplo inicial, e jogar para a equação. Eu quero saber, nesse momento, depois de 5 segundos, onde esse móvel se encontra. É a mesma conta de antes, só com uma equação mais completa. O que acontece? Quero saber para onde esse móvel foi quando a posição inicial dele foi de menos 40, mais a velocidade de 10 metros por segundo, velocidade, e o tempo foi de vezes 5 segundos. Notem, gente, que vocês têm um produto primeiro, depois a soma. Então, por favor, resolvam primeiro o produto e depois a soma. O que acontece? Nosso SF é igual a menos 40 mais, quanto dá aqui? 50, correto, gente? Então, menos 40 mais 50 dá quanto aqui? Ele vai te informar para onde esse móvel foi. A posição final desse móvel é na posição 10 metros. Entendido isso, gente? Dúvida? Esse 10 metros por segundo saiu da condição inicial. Eu te informei, Cauã, que a velocidade do móvel, lá no início da nossa brincadeira, aqui, 10 metros por segundo, era a velocidade do móvel. Então, essa velocidade inicial eu precisei te informar lá no início. Se eu não te informasse a velocidade, eu ia te dar dados que você conseguiria calcular essa velocidade. Ok? Então, perfeito, então. Tá? Podemos seguir a brincadeira? Ok. Então, vocês viram que fica fácil quando você conhece a função. Então, em alguns livros ou algum material da internet, às vezes aparece assim, que essa função do SF igual a SO mais VT, ela tem um macete para lembrar ela. O SF é igual a SOVT. SF é igual a SOVT. Alguém já entendeu o SOVT? SF igual a SOVT. Quem entendeu? SOVT? Entendeu SOVT? Alguém vai sair na frente e me diz que entendeu? Ninguém? SOVT? Para lembrar da equação da função horária horária da posição no MRU, gente, lembre do SF igual a SOVT. Sorvete. Tem a função sorvete. Sorvete. A gente brinca com SOVT de sorvete.
Tá? Então, toda vez que eu falar em sorvete, você vai lembrar do SOVT. SOVT, SOVT, sorvete. Claro que não tem o R, mas você brinca com ela. SOVT, sorvete. O que você quiser, Murilo, tá ok? Vamos lá? Vamos brincar então? De novo, quando eu falar para vocês que eu quero a função horária desse móvel, agora nós vamos apagar aqui, a função horária do móvel que nós temos aqui, ó, em alguns livros vai aparecer. Dê a função horária desse móvel aqui. O que é a função horária? Ele quer que você escreva assim, ó, SF do móvel é igual à posição inicial menos 40 mais 10t. Ó, essa é a função horária desse móvel. SF é igual a menos 40 mais 10t. Por que ele quer essa função? Porque com o tempo 1, 2, 3, 4 mil segundos, você descobre aonde esse móvel vai estar. Então, toda vez que ele pedir a função, você deve colocar aqui a posição inicial, a velocidade que o móvel está percorrendo, que eu te informei no início de tudo, e o tempo que ele vai percorrer essa distância. O tempo vai dizer aonde ele vai estar e depois desse tempo aí. Dúvida? Eu tinha estudado isso no IFSU, mas não lembrava. Que bom, Cauã. Tá? Olha só. Ok, gente? Então, SF, SO mais ET. Temos uma função horária de um móvel que está percorrendo uma certa distância aí. Então, ele tem velocidade, dependendo do tempo, a gente sabe aonde ele vai estar, e dependendo de onde ele partiu, nós também vamos saber aonde ele vai estar. Lembrando daquilo que nós falamos antes. Daqui onde o móvel parte, nós chamamos de origem do movimento. E esse móvel, ele, ao passar pela origem das posições, significa que ele está passando pela posição 0. Origem das posições quer dizer que ele passou pela posição 0. Vire, esse móvel pode partir com a origem do movimento em cima da origem das posições? Claro que pode. Ele poderia estar aqui, indo para lá, ou vindo para a direção dos números negativos. Ele pode partir dali também. Só dei esse exemplo dele lá de baixo para nós vermos a variação de posição. Também vou fazer um novo exemplo de um outro móvel que vai partir da posição superior e vai de encontro àquele móvel que eu vou chamar de agora em diante de móvel A. Esse móvel é o móvel A, e aqui eu vou colocar um outro móvel que eu vou chamar de móvel B. Esse móvel B, tá? Eu vou tirar essa origem das posições agora daqui. Esse móvel que eu vou chamar de B, esse móvel, ele tem uma velocidade agora de 20 metros por segundo. Vocês já viram que a velocidade do móvel B é o dobro da velocidade do móvel A? Dizer que ele tem o dobro da velocidade significa que ele vai andar o dobro de posições no mesmo tempo. Em 1 segundo, esse móvel A aqui sai da posição menos 40 e vai para menos 30. Ele andou 10 posições em 1 segundo. Já esse outro móvel, em 1 segundo, ele dá um salto de 20 posições. É isso que eu quero que vocês enxerguem quando eu falo em origem das posições, velocidade também. Então, quando eu falo em 10 metros por segundo e falo em 20 metros por segundo, nós estamos falando de rapidez desse móvel. Um tem o dobro da rapidez do outro. Até aqui tudo bem? Com base no que eu expliquei, alguém pode escrever para mim no chat ali, ó, qual é a função horária do móvel B? Enquanto eu apago aqui do lado
eu vou escrevendo aí e quem acertar ganha uma lembrança na volta às aulas. Qual é a função horária do móvel B, gente? Função horária. Vamos lá. 40, Cauã, 40 é a posição inicial. Que função horária é 20 metros por segundo mais 10 metros por segundo? Íris, olha só, vamos analisar de novo. O que quer dizer cada um desses pontos? Ó, SF igual SF igual a SO mais VP. Fechou? Eu vou colocar aqui móvel A e vou colocar aqui o móvel B. Cada um deles tem uma função específica. Tá? O que acontece? O móvel A ele tem aquela função que a gente já viu, SF igual a SO menos 40 mais 10P. Fechou? Agora, esse outro móvel, que eu vou chamar de SF e B, ele também parte de uma posição. E a posição que ele parte é da posição 40, e não mais da menos 40, como partiu aquele outro lá. Então, aqui vai ser 40. 40, vou puxar a tela um pouquinho para o lado aqui. Ele vai partir da posição 40. 40 menos 20T. Agora, notem que nesse ponto aqui, eu coloquei velocidade positiva e aqui eu coloquei velocidade negativa. Por que isso apareceu de novo na nossa brincadeira? Eu preciso escrever para vocês que um móvel está ganhando posições e o outro móvel está perdendo posições. Ganhar posições significa que esse movimento é progressivo. Ó, progressivo. E quando o móvel perde posições, ele tem um movimento retrógrado. O movimento progressivo é aquele movimento que o móvel sai de posições pequenas e vai para posições grandes. O móvel que tem movimento retrógrado é aquele que sai de posições grandes e vem para posições pequenas. Tudo bem? Então, nós temos aqui um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Com licença, vou pai, por favor. Tá, obrigado, filho. Ó, o pai vai deixar aqui. Nós temos uma aluna presencial aqui. Tá? Gente, então, aqui no movimento progressivo, a velocidade é positiva e no movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Tem que lembrar disso? Tem que lembrar sempre da diferença de movimento progressivo para o movimento retrógrado. Tá ok? Tá? Tranquilo. Tranquilo, Iris. Iris Raíssa. Tá? Vamos continuar a brincadeira. Então, olha só. Lembrem disso. Façam essas anotações, que eu vou apagar isso aqui. Com base nessas duas informações, nós vamos chegar a uma nova equação que eu quero saber, por exemplo, aonde esses dois móveis vão se encontrar. Em que instante de tempo eles se encontram?
quando eles saem no mesmo instante de tempo, um lá do menos 40 e outro aqui do mais 40. Em determinado momento, eles vão se encontrar, eles vão se cruzar. Qual é esse instante e qual é a posição que eles se encontram, tá? Vou apagar essa partezinha de baixo aqui e é isso que nós vamos fazer. Progressivo, velocidade positiva, retrógrado, velocidade negativa. Agora vem aqui comigo. Vini, tu disse que em posição de encontro, na hora... sim, vai ter uma lista lá no ambiente, lá que vocês vão baixar a lista, vão olhar os exercícios e vão fazer os cálculos e me devolver, tá? Vai ter lista de exercícios sim, tá, Cauã? Tá? Voltando para cá. Então, vocês, olhando para esse desenho, só um pouquinho. Não dá para agora, por favor. Tá? O que acontece aqui, ó? Quando eu tenho esses dois móveis, esse móvel da esquerda, com 10 metros por segundo, Gabriel, gente, a questão de atividades, eu não sei se vocês entenderam ainda, todas as atividades devem ser entregues no ambiente lá onde eu coloco a atividade, que é no Classroom. Você deve colocar as atividades lá, tá? Então, todas as atividades que eu vou criar por lá e deve ser entregue lá mesmo, tá? Então, eu tenho lá criatividade de respostas da lista de exercício. Lista de exercício é uma atividade que você vai anexar essa lista de exercício lá, tá ok? Sempre pelo ambiente lá, tá, Gabriel? Tranquilo? Então, olha só o que acontece. Olhando para esse desenho, esse móvel vai vir para cá, aquele outro vai vir nessa direção e eles vão se encontrar. O que eu quero que vocês identifiquem nessa situação é a região que eles podem se encontrar. Primeiro, eles podem se encontrar no meio, aqui assim? Claro que não, né? Eles vão se encontrar mais próximo do móvel B ou mais próximo do móvel A? Eles vão se encontrar nessa região aqui. Por que eu sei que é nessa região? Porque esse móvel B está andando mais rápido. Se eles estivessem com a mesma velocidade, eles se encontrariam no meio. Mas como a velocidade do móvel B é maior, ele vai andar mais posições e vai se encontrar mais perto do móvel A. Encontrando por aqui, agora eu quero saber qual é a posição que esse móvel vai se encontrar e qual é o tempo que demora para esse encontro. Aqui, nessa equação, ela é bem simples, tá, gente? Porque nós estamos tratando de uma reta que você consegue enxergar, vai pulando de 10 em 10, de 20 em 20 e consegue analisar onde ele se encontra. Mas, em situações onde um móvel sai de Passo Fundo, outro de Porto Alegre, cada um com a sua velocidade, você pode fazer uma previsão de onde ele se encontra. Aí o sistema é maior, é mais complexo. E aí eu não tenho como fazer por dedução. Preciso jogar para a equação da função horária de cada móvel. Agora vem para cá. Você me disse que a posição final do móvel A deve ser igual à posição final do móvel B. Se eu digo que a posição dos dois é igual, ficou apagadinho para vocês ali, gente, essa letra, eu estou... Sim, vou escrever de novo aqui. Como as lojas de material escolar, as papelarias estão fechadas, eu não estou conseguindo giz de outra cor. O branco ele deixa meio apagadinho. Tá? E aqui, olha só. Então, nesse momento, eu vou fazer a igualdade de posição e igualdade de tempo. Então, para isso, eu preciso conhecer a função horária do móvel A e conhecer a função horária do móvel B. A partir daí, o que acontece? Eu vou pegar a função do móvel A e vou fazer isso aqui, ó, menos 40, tá? Está ficando apagado porque está ficando molhado aqui. Deixa eu melhorar essa
Tá apagadinho ainda, Iris. Eu estou enxergando aqui, eu vou apagar aqui desde cima, tá? Vou pegar um pano seco. Vou pegar um paninho seco para melhorar essa apagada. Vamos lá, gente. Agora acho que melhorou, porque estava molhadinho aí. Melhor agora. Olha só, vamos ver. Você vai igualar SF de A igual a SF de B. O que a gente fez aí? Eu disse... Perfeito, obrigado, Iris. O que eu disse aí? Que a posição do móvel A é igual à posição do móvel B. É isso que a gente fez hoje. Eu disse para vocês que vocês deveriam estar às 14 horas nessa sala, mesmo que virtual, aqui nessa sala. Então, a posição virtual nossa é essa sala. Essa sala é a nossa posição de igualdade. Então, esses dois móveis vão se encontrar nessa região, e nessa região eu quero saber qual é exatamente a posição que eles se encontram. Variar. Agora, quando eu digo que a posição final de A é igual à posição final de B, eu preciso pegar aquilo que eu digo que é igual à função de A. Eu disse que menos 40 mais 10t função de A. E eu tenho aqui a função de B, que é igual a 40 menos 20t. Com essa equação, com esse sistema aqui, eu consigo descobrir quanto tempo esses móveis demoraram para se encontrar. Como que faz essa brincadeira? Agora, tu precisa utilizar aquela tua matemática básica, que começou lá no segundo, terceiro, quarto, e foi em diante o quinto ano e vem até hoje brincando com ela. O que eu faço aqui? Ó? O menos 40, eu vou inverter a operação. Vai lá para o outro lado somando. Então, eu vou ter lá, ó, mais 10t. Vou pegar os menos 20 e vou trazer para cá. Vai dar mais 20t igual a 40 mais 40. Eu quero que vocês indiquem se entenderam o que eu acabei de escrever agora aí, para nós não continuar com dúvida. Tranquilo? Cauã, toda terça vai ter aula nesse mesmo horário, tá? Kathleen, entendeu mais ou menos? Vamos escrever de novo? Até aqui, vocês entenderam que nós temos cada um a sua função, correto? Cada móvel tem sua função, ok? Bruno, letras com letras. Qual é a dificuldade nas letras com letras? Isso! Aqui, ó, o númerozinho que tem o T, ele ficou aqui e aquele T veio para cá. E aqueles caras que estavam sozinhos, foi tudo lá para o outro lado. É isso, né? Perfeito. Perfeito, Bruno. Letra para um lado, com número, né? E aquilo que estava sozinho foi para o outro lado. Perfeito. Kathleen foi agora? Iris? Ok, perfeito. Então, o que nós fizemos aqui? Eu só posso somar aquilo que tem T com aquilo que tem T. Eu tenho 10T com 20T, deu 30T. Então, ó, eu tenho 30T igual a 40 mais 40, deu 80.
Vou puxar essa conta para o ladinho ali, ó. Tá? Essa conta vindo para o lado, ó, eu vou ficar com ela assim, ó. Eu vou ter lá 30t igual a 80. Esse t aqui, ó, ele está multiplicando. Então, ele tem que vir para cá dividindo esse 30. Então, eu tenho t igual a 80 dividido por 30. Eu tenho aí, com isso, o tempo, o instante de tempo que esses móveis vão se encontrar. Quanto ele demora para se encontrar com esse móvel aí. Tá? Filha, traz essa calculadora para o pai aqui. Tá? Então, o que, que acontece? Se eu pegar a calculadora e botar 80 dividido por 30 aí, vocês vão ver que esses móveis vão se encontrar no instante de tempo igual a 2,66. 2,66 segundos. Então, 2,66 segundos depois, ó, 2,66 segundos, eles vão se encontrar. Vamos ver se, pela nossa analogia ali, pela nossa brincadeira, pela nossa intuição, esse sistema fecha certinho. Ó, vou puxar para o lado de novo. Olha aqui, ó. Vamos ver. Olha só. Esse móvel, em 1 segundo, ele vem aqui. Em mais 1 segundo, ele vem aqui. Então, se passou 2 segundos. Mais 2,66, então o que acontece? Ele vai estar nessa região aqui. Esse móvel vai estar 1, 2, aqui assim. Mais 66 é nessa região mais ou menos aqui, aonde eles vão se encontrar. Tá? Agora, eu quero saber aonde esse móvel vai se encontrar e não mais o tempo que eles demoram para se encontrar. Como que eu faço isso, Vini? Eu vou jogar na equação para saber a posição do encontro. Agora, tu vai pegar essa função e vai colocar aqui, menos 40 mais 10 vezes 2,66. Olha aqui, ó. Vou apagar a parte de baixo. Tá? Olha aqui, ó. Menos 40 mais 10 vezes 2,66. Menos 40 mais 10 vezes 2,66. Isso aqui vai dar 26,6. 26,6. Menos 40 mais 26,6, aqui vai dar, filha, com licença. Menos 40 mais 26,66. Isso aqui deu na posição 13,34. 13,34 negativo. Mais ou menos fechou com a posição que nós tínhamos previsto por aqui, assim, ó. Fechou, por enquanto está fechando. Com aquilo que a gente fez a previsão de se encontrar por aqui, assim, ó. 0, menos 10 e o 13 está por aqui, assim, ó. Então, nós conseguimos fazer uma previsão daqui. Agora, para ver se essa conta, uma prova real do que a gente fez, se essa conta está certa, você vai vir para cá e vai substituir o tempo nessa função do móvel B e você deve chegar à mesma posição de encontro. Vamos ver se isso fecha. Se não fechar, a gente fez alguma coisa errada. Olha aí, ó. 40 menos 20 vezes 2,66. Fechou? Ele andou tudo isso. O que vai dar? 40 menos. Olha lá, ó, 20 vai dar o dobro de 26. Ela dá 42. 52, ó. 20 vezes 2,66 deu lá 53,2. 53,2. 53,2 mais 40, aqui é negativo,
deu 13,2. 13,2 para 13,34, esses valores, gente, é uma questão de arredondamento no 2,66 que deu diferença. Quando nós trabalharmos com questões de livro, vocês vão fazer isso e vai dar lá exatamente na posição 13 e exatamente na posição 13. Porque não deu exatamente porque nós trabalhamos com um número que deu uma dízima no final lá. Deu 2,666666. Tá ok? Então, gente, brincando com essa... Deixa eu ver a hora aqui. Brincando com essa perspectiva de um móvel andando para outro móvel andando e eles se encontrarem, na próxima aula eu quero fazer aquilo que a gente chama de análise gráfica. Nós vamos colocar isso tudo em um gráfico da velocidade em função do tempo, da posição em função do tempo. Nós vamos ver que cada gráfico vai ter uma característica, ok? Dúvidas a respeito da parte matemática, gente? Iris, ficou entendido? Tá para o chat, mais alguma dúvida? Não. Entendido, tá, Iris? Tá, gente? Então, ó, só para fazer uma retomada aqui para nós enterrar isso aqui, tá? Menos 13, Cauã. Olha só, você pegou 40 menos 53,2. Você tem aqui 20 vezes 266. 20 vezes 266 deu 53,2. Negativo. Negativo por quê? Porque a velocidade desse móvel B ele é retrógrado e você tem que colocar essa velocidade negativa para dizer que ele está perdendo posições. Tá? Fechou? Agora, ó, 40 menos 53 deu os 13. Negativo. Da mesma forma que aqui deu 13. Arredondando 13, fecha a nossa brincadeira. Eu peguei um exemplo onde ele deu um valor meio quebrado, tá? Mas tudo bem, dá para ter uma noção daquilo que está acontecendo. Vou lançar uma lista de exercícios para vocês, e essa lista de exercícios tem tudo a ver com só o que eu falei para vocês hoje na aula, tá ok? Tranquilo, gente? Eu não quero que essa aula seja muito longa, até mesmo para não ficar cansativa, tá? Alguns tópicos eu abordei, tá? Se nós falar muita coisa numa aula só, eu sei que acaba ficando meio confuso, então eu não gosto de aprofundar demais numa aula só, ainda mais numa aula virtual, que eu não estou vendo o rostinho de vocês e tirando as dúvidas que realmente vocês têm, assim, tipo, eu sei que não é fácil essa aula mais virtual, tá? Na sala de aula a gente tira dúvida na hora, para o professor, fala tudo isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês com essa primeira análise, tá, gente? Nós vamos aprofundar mais isso aí, nós teremos outras aulas, tá? Se organizem para a semana que vem no mesmo horário, tá? Eu tenho organizado várias aulas durante a semana e essas aulas de vocês ficam para esse mesmo horário toda semana, até nós voltarmos, tá? Felipe, Júlia, Cauã, Anne, Cauã, Kathleen, Cauã, Anne, por enquanto, muito obrigado, tá, gente? Se precisar rever o vídeo para fazer as questões, revejam. Logo, logo eu vou estar postando lá no ambiente, lá no Classroom. A partir de agora eu vou parar a gravação e a gente não tem mais gravação desse ponto em diante.